capítulo de número 2, versículo 14. Tito, capítulo 2, versículo 14. Quem tiver com cartão aí, você pode até ler nesse cartão, né? O versículo de hoje. Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito 2, versículo 14. A mensagem de hoje, irmãos, é que Deus nos purificou para Ele. E olha o que diz o versículo 14. Tito 2, versículo 14. Tito 2, versículo 14. Acharam? Aí quem está com o cartão, né? Pode ler o cartão. Diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então Deus nos purificou para que nós viéssemos ser, e nos fez, né, um povo dele. Mas para ser um povo, aqui diz, zeloso, é um povo seu, né, especial, zeloso e de boas obras. Então nós precisamos ser esse povo de Deus, zeloso e de boas obras. E o que significa uma pessoa zelosa? É uma pessoa que ela mostra cuidado naquilo que faz. Então uma pessoa zelosa é isso. É uma pessoa que ela demonstra cuidado, responsabilidade, diligência naquilo que faz. Por exemplo, né, se lá no seu trabalho tem alguma coisa, né, com certeza foi confiado a você. Quem é motorista, aquele carro, né? Quem é, por exemplo, atende, né, atendente. Quer dizer, foi confiado a você alguma coisa. Lá no seu trabalho tem alguma coisa que você coloca a mão, alguma coisa que está sob a sua responsabilidade. Então, se você for uma pessoa zelosa, você vai manter o cuidado. Tem pessoas que pensam assim, não vou cuidar não, porque isso aqui, né, o patrão tem muito dinheiro, a empresa tem muito dinheiro, eu não vou preocupar com nada não, se não acontecer qualquer coisa, eles que se virem, não. Mas se você for uma pessoa zelosa, você vai preocupar e cuidar daquilo que Deus colocou na sua mão. Seja até o que você faz, um serviço que você presta. Se você for zeloso, cuidadosa, você vai se dedicar àquilo que você faz. Então Deus, Ele nos preparou para que nós fôssemos zelosos, para que nós fôssemos cuidadosos. E a palavra do Senhor fala, além de ser zeloso, cuidadoso, nós precisamos ser o quê? Que fala aqui, zeloso de boas o quê? Obras. Então nós precisamos também de ser pessoas que tenham obras boas, né? Nós temos que ter boas obras. Tem pessoas às vezes que pensam assim, não precisa de ter obras, o importante é fazer para Deus. Não, tem que ter obras. A Bíblia diz que a fé sem obras é o quê? Morta. Então se você crê em Deus, essa fé que você tem leva você a fazer alguma coisa. Você veio na igreja porque é uma obra que está apresentando. Você veio porque você crê no Senhor. Você veio porque você precisa, reconhece que você precisa de Deus.
Amém, irmãos? O importante é nós fazermos. Deus nos chamou para sermos zelosos, independente se vai ter elogio ou não, se vai ter reconhecimento ou não, independente se as pessoas vão gostar ou não. Deus nos chamou para ser um povo zeloso e um povo que tenha obras. Não adianta só ter fé. Tem que ter obras. Tem que ter obras. Não adianta pensar no importante que eu creio, tá? Mas a sua fé tem que levar você a fazer algo. Por que a gente ora? Estamos no propósito de jejum, fazemos a obra, saímos da nossa casa, viemos até a casa de Deus. Porque tem que ter obra. A obra tem que ser alguma coisa que a gente faça, tem que ter movimento, tem que fazer. E a Bíblia diz aí no capítulo 9, Atos capítulo 9, versículo 36, fala assim: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz o quê? Se diz o quê? Atos 9, 36. Isso, Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e o quê? Isso, exatamente. Então, Dorcas era um discípulo de Jesus, era uma seguidora do Senhor também. Né? Uma seguidora, é assim como nós somos também, nós seguimos a Jesus através da obediência à palavra. Então, essa mulher, irmãos, ela tinha boas obras e ela também, aqui fala que ela tinha esmola que ela fazia. Ela ajudava também o ministério de Jesus nessa terra. Assim como nós ajudamos também, devolvendo nosso dízimo, nossa oferta, abençoando a obra de Deus. Nós estamos, tem que ter pessoas que falam assim, não, eu trouxe, né, uma esmola. Aí no início eu ficava assim pensando, meu Deus, né? Às vezes não entendia direito, depois que eu fui entender, né, o que é que a pessoa estava falando. Irmãos, mas são as nossas contribuições também, não só em questão de trabalho social, em obra social. Isso a gente deve fazer como cristãos, independente de igreja. Né? Isso independente de igreja, a gente deve fazer sim. Mas também nós precisamos também de abençoar a casa de Deus, de abençoar a obra do Senhor, de dar condições para que a obra cresça. E ela, irmãos, ela fazia isso, ela tinha boas obras. Será que todo mundo que ela ajudou agradeceu? Sim ou não? Você acha que todo mundo que a Dorcas ajudou agradeceu ela? Todo mundo que ela socorreu, às vezes tinha, não sei, né? Estou aqui dando um exemplo. Vamos supor que alguém estivesse precisando do alimento. Ela ia lá e dava um prato de comida. Será que todo mundo agradeceu? Não. Nem todo mundo que você vai ajudar vai te agradecer. Nem todo pode ser da sua família para morar dentro da casa com você. Nem porque você fez, a pessoa vai reconhecer ou agradecer. E o importante é a gente ter boas obras. Versículo 37. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, o que aconteceu com ela? Isso. E tendo lavado, né? E tendo-a lavado, a depositaram onde? E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorassem em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizeram quando estava o quê? Por quê? O que a gente vai poder fazer? Enquanto nós estamos o quê? Vivos. Depois que fechar os olhos, irmão, não faz mais nada. Então, o que aconteceu? Ela era de Deus, não era? Não era uma mulher de Deus? Era ou não? Mas ela ficou doente. Não só ficou doente, como morreu. Pessoas de Deus também adoecem. Pessoas de Deus também morrem. Não adianta a gente pensar, não, uma pessoa de Deus ficou doente. Ela era também. Não que a gente tenha que aceitar a doença, né? Nós temos que tomar posse da cura.
Amém, irmãos? Vai ser manifesto. Não tem que preocupar. Mas tem pessoas às vezes que querem parar. Não, não vou ajudar mais fulano da minha família, não, porque eu ajudo ele, não reconhece. Eu ajudo ela nem sequer agradece, acho que eu estou fazendo pouco ainda, ou o que eu faço não vê. Eu vou parar. Se você parar, quando você não tiver aqui e não puder fazer mais nada, que obra que você vai ter para apresentar a Deus? Porque um dia, irmãos, que vai falar por nós é o que a gente fez. Não vai ser nós mais. Aí, quando nós estamos aqui, a gente pode justificar. Você pode falar com a pessoa, não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, você não vê, você não enxerga, eu fiz. Você pode falar, mas quando você não estiver aqui mais? Que testemunho você quer deixar? Que testemunho nós vamos deixar? Tem pessoas, irmãos, que não estão aqui mais, mas as obras estão falando. As pessoas lembram, falam, não, fulano é uma pessoa, um trabalhador, uma trabalhadora, é uma pessoa que era de casa, da igreja, do trabalho, não era uma pessoa de confusão, era uma pessoa tranquila, era uma pessoa que tinha amigos. As obras vão falar. Então a gente tem que pensar hoje, o que a gente quer que vai falar, o que nós queremos que fale de nós daqui a um certo tempo. Lá no seu trabalho, quando você não tiver mais condição de trabalhar, se aposentar, alguém vai trabalhar lá no seu lugar. Alguém vai fazer o seu emprego, mas você vai deixar alguma fama lá, você vai deixar alguma obra lá, você vai deixar. O que vão falar de você? Falar que é uma pessoa que trabalhava direito, uma pessoa que enrolava, uma pessoa que brigava com todo mundo, uma pessoa que ninguém queria ficar perto. Que tipo de pessoa que você é? Que obra que você está deixando nessa terra? Porque o que vai nos servir são as nossas obras. Como pai, como mãe, como que você é? Que obra que você está deixando na vida dos seus filhos? Que lembrança que ele vai ter de você? Que ela vai ter de você? Ah, mas pastor, quando eu não era de Deus, eu era meio doido, meia doida. Pois é, mas agora não é mais não. Amém? Diga glória a Deus. Você vê, agora Deus te deu a oportunidade, irmãos, de você escrever uma nova história. Não tem essa desculpa, não. Ah, mas meu filho gosta de mim, minha filha gosta de mim, porque no passado, mas agora Deus está te dando a oportunidade de você escrever uma nova história. Não adianta jogar culpa pro passado, não. O passado já foi. Hoje é dia 10 de março, daqui a pouco 10 de março é passado. Você não vai voltar no 10 de março mais. Acabou, já era. Fevereiro, irmão, já foi. Então, a nossa vida é daqui em diante. Aquelas mulheres choravam, olhando o que ela fez, mas sabia que ela não podia fazer mais, que ela estava morta. Embora, né, Deus operou milagre. Versículo 40. Mas Pedro, fazendo sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo a Pedro o quê? E ele, dando-lhe a mão, a levantou e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe o quê? Vida. E foi isso notório por toda a Jope, e muitos creram onde? E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Irmãos, então, ali que Pedro manifestou também obras. Ele ressuscitou Dorcas. Então, ele apresentou obras. Aí as pessoas creram em Deus. O que vai fazer sua família crer em Deus? É as obras que ele vê. Eles veem em você. As mudanças que eles vão ver na sua vida, que vai fazer eles querer servir o Deus que você serve. Se não tiver mudança nenhuma, irmãos, eles vão continuar do jeito que eles estão. Porque eles vão falar assim, eu vou ficar do jeito que eu estou, porque para a igreja para ficar igual você, e para a igreja para poder ficar desse jeito, para ficar onde eu estou. Irmãos, tem que ter obras. Não adianta a gente se enganar, achar que não tem que ter. Tem que ter. Porque um dia a gente vai chegar diante de Deus, vai chegar com a mão vazia. Quantas almas que a gente ganhou nessa terra? Quantas pessoas que a gente falou de Jesus? Será que quando a gente chegar lá diante de Deus, vai ter pelo menos uma alma para apresentar a Deus? Não, essa pessoa aqui, eu ganhei essa alma para Jesus. Nós temos que ter, temos que preocupar com isso, irmãos. Temos que preocupar. Sabe, vai ter um dia que não vai ser suas mãos que vai fazer alguma coisa por alguém. É o testemunho que você deixar aqui que vai fazer algo por essa pessoa.
começar por esse neto. A começar por ele. Irmãos, e tantas outras pessoas que às vezes a pessoa não está aqui mais para ver, mas as obras estão falando por essa pessoa. Amém? As orações que ela fez não está sendo em vão. A oração que nós fazemos, a obra que nós fazemos, não vai ser em vão. A gente não vai dar tempo de ver tudo nessa terra, não tem. Porque até o último dia que a gente viver, a gente vai plantar ainda. Então não tem como, tem coisa que demora tempo para ver. O último dia que nós vivemos, nós vamos ter feito a nossa última oração, sem saber. Ter feito a nossa última oração, uma semente. E às vezes nós não vamos ver, mas a obra vai ficar. Em nome de Jesus. Então coloque isso no seu coração. O que você está plantando? Que testemunho você quer deixar para a sua família? Que obra que você tem para apresentar diante de Deus? Se Deus te chamar, se Deus nos chamar hoje, o que a gente vai apresentar diante de Deus? Não, Deus, não, eu fui um filho rebelde, eu fui desobediente. É isso aí que você quer apresentar? Esse testemunho que você quer deixar? Então pensa no que você quer deixar como obra nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. A palavra hoje é objetiva. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Então é isso, irmãos. Pensa nas obras que você quer deixar. Como para sua esposa, para os seus filhos, para os seus irmãos, na igreja, no bairro que você mora, para os seus filhos. Que testemunho que você quer deixar? Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós agora, Pai, entramos aqui em oração, porque, Pai, nós precisamos refletir todos os dias, não é só hoje não, mas todos os dias sobre isso. O que nós queremos deixar? Que obra que nós queremos deixar? Meu Deus, uma obra de que nós brigávamos com todo mundo? Uma obra de que a gente não dava certo com ninguém? Uma obra de que a gente só brigava, só xingava, só gritava? Que nós éramos estressados? Que nós não tínhamos paciência com ninguém, que a gente implicava com todo mundo? Será que é essa obra que a gente quer deixar? Será que nós queremos deixar uma obra, Pai, de um pai negligente, de uma mãe negligente, de uma pessoa que não sabia abraçar, que não sabia acolher, que não sabia esperar? Uma pessoa, Pai, que às vezes no trabalho briga com todo mundo? E será que é isso, Pai, que nós queremos? Eu creio que não. Pai, por isso nós pedimos, Senhor, nos ajude, Pai. Nós precisamos, Senhor, melhorar. Nós precisamos melhorar, Senhor, as nossas obras. Nós precisamos melhorar os nossos caminhos. A palavra do Senhor fala, melhorar os vossos caminhos. E nós precisamos fazer isso. Em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos, Senhor, fazer a Tua vontade, Pai. Nós precisamos, Senhor, nos redimir. Nós precisamos, é o mês da redenção, Pai. E a gente tem que reconhecer isso, que sozinho a gente não consegue. Mas a gente tem que mudar. Porque se nós não mudarmos, nós vamos deixar um mau testemunho nessa terra, Pai. E depois não vai ter pessoa, não vai ter ninguém para justificar só as nossas obras. É o que nós fizemos, é o que vai contar. Não é o que a gente queria fazer. Queria, mas não fez. Tem que ser o que fez. Então fala com Deus, Senhor, eu quero fazer, mas eu quero fazer bem feito. Deus, eu quero fazer direito. Pai, eu quero fazer, mas eu quero honrar o Senhor. Eu quero que as minhas obras falem por mim, Deus. Eu não quero tantas palavras. Não. Às vezes nós somos justificados sem palavras. As nossas obras falam por nós. Não precisamos de falar. As obras vão falar por nós. Meu Deus, nos ajude a melhorar. Em nome do Senhor Jesus. Declare com alegria no seu coração neste momento. Porque Deus é que nos ajuda. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá, quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver assim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa, todas as vezes que eu te entristeci, todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar.
ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Sozinho não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Peça a Ele, me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo. Sozinho não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Levante as suas mãos e declare para o Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus, a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver para mim, já não quero mais viver para mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa, me perdoa. Todas as vezes que eu te entristeci, não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Peça a Ele, me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Então reconheça diante do Senhor nessa manhã. Vai falando para Deus, Deus, eu preciso melhorar nisso. Oh, Senhor, me ajude a melhorar, me ajude, Senhor. Eu preciso, Pai, eu reconheço a minha falha. Eu reconheço que eu preciso do Senhor. Oh, Pai, eu preciso da Tua ajuda para eu ser diferente. Eu preciso, Senhor, da Tua ajuda para eu aprender a perdoar. Eu preciso, Senhor, da Tua ajuda, Pai, para eu aprender, Senhor, a ter paciência. Fala com o Senhor nessa manhã. Fala, Senhor, eu preciso, eu dependo, eu necessito, Senhor. Ah, Pai, eu estou aqui nessa manhã e eu peço ao Senhor, Pai, vem me ajudar, vem me socorrer, Pai. Eu quero, Senhor, eu preciso, Pai, agir diferente. Eu quero deixar boas memórias, eu quero deixar boas lembranças, Senhor. Ah, Pai poderoso, vem com a Tua presença, vem com o Teu poder. Nós reconhecemos diante do Senhor, Pai, que nós somos falhos, que nós somos imperfeitos, Pai, mas é o Teu sangue que nos purifica, assim como a Tua palavra diz, Senhor. O Senhor nos chamou para boas obras, o Senhor nos chamou, Pai, para sermos aperfeiçoados. Então reconheça, talvez você precisa se aperfeiçoar como filho, como filha. Peça a Deus agora. Peça ao Senhor ajuda. Fala, Senhor, me ajuda. Eu preciso me aperfeiçoar como esposa, como filho do Senhor, como servo do Senhor. Peça a Ele agora. Ah, Deus poderoso, renova-me, Senhor. Restaura minha força. Vai orando agora. A sua oração é você e Deus. Ora, coloca diante do Senhor. Você com os seus lábios fechados, como que você vai clamar? Clamar significa dizer em alta voz. Então fala para Ele mesmo, porque a oportunidade que Ele está te dando é agora. Você pode escrever uma nova história na sua vida. Você pode deixar outras lembranças no coração da sua família, no coração da tua igreja, no coração da sua cidade, no bairro que você mora. Então fala com o Senhor nessa manhã. Pai, me ajuda. Oh, Pai, eu quero ser diferente. Eu preciso, Pai, de Ti. Em nome de Jesus, me perdoa, Senhor, por todos os erros, por todos os pecados que eu cometi, mas eu quero ser diferente agora, Pai. Eu quero ser um novo homem, uma nova mulher. Oh, Pai, eu quero honrar o Senhor com todo o fôlego que há em mim, com toda a força que há em mim, Senhor. Eu quero, Senhor, Te adorar. Eu quero, Senhor, engrandecer, Pai, o Teu nome, Jesus. Oh, Pai maravilhoso.
Tu és maravilhoso, Pai. Tu és santo, santo. Desde a antiguidade nunca se viu um Deus como o Senhor. Um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Oh Deus, quantas vezes nós estamos ali numa situação incapaz de fazer algo, mas o Senhor trabalha ao nosso favor. O Senhor faz coisas que a gente não pode fazer nem imaginar. Deus, e nós queremos ser como aquele, um dos leprosos, que voltou para glorificar o Senhor. Ah, Pai, eram 10, só um voltou. Só um reconheceu o que o Senhor tinha feito. Ah, Jesus, que nós sejamos esse um, que reconheça aquilo que o Senhor fez. Os 10 pediram, mas um só voltou para agradecer. Um só voltou para glorificar a Deus. Senhor, que nós estejamos na Tua presença, não por aquilo que o Senhor vai fazer, mas só pelo que o Senhor já fez. Só o que o Senhor já fez já é suficiente para a gente servir ao Senhor todos os dias da nossa vida, Jesus. Porque de quantos livramentos o Senhor nos deu, de quantos perigos, de quantas enfermidades que atacaram o nosso corpo, e a Tua misericórdia não deixou aquele mal nos matar, Jesus. O Senhor é santo. Às vezes éramos para estar hoje dependentes de remédio, às vezes éramos para estar, às vezes, até em cima de uma cama, mas a Tua graça nos alcançou, Jesus. Ah, Senhor, às vezes não era nem para ter constituído família, Pai, mas a Tua graça nos deu essa capacidade, Pai. A Tua graça nos deu essa oportunidade de desfrutar dessas bênçãos do Senhor. Pai, muito obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Pode permanecer de pé, como diz sobre esse a Santa Ceia. Aí você se examina. A Bíblia diz: examina-se, pois, o homem a si mesmo. É o corpo e o sangue de Cristo. Nós precisamos estar em comunhão com Deus para a gente participar da Santa Ceia. Porque como que a gente vai estar no pecado e participar da Santa Ceia? A gente tem que analisar o nosso coração. A gente tem que saber, né? A Bíblia diz, né? Que ninguém coma ou beba para a própria condenação. Então você tem que saber que é o corpo e sangue de Cristo. Não é
fome. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Pela fé, convide a sua família pela fé. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluias, glórias, glórias, Pai. Oh Deus maravilhoso, poderoso, obrigada, Senhor, por o Senhor nos dar a oportunidade de estar na tua casa, de estarmos vivos, Pai, de podermos glorificar o Senhor, digno de honra, digno de glória. Aleluia. O Senhor derramou o teu sangue, feriu, deixou ali na cruz, meu Pai, ser ferido, entregou, morreu por nós, Pai. Quanto amor, não existe um amor como o do Senhor. Obrigada, Jesus. O Senhor sofreu as nossas dores, o Senhor, Pai, foi humilhado, o Senhor foi desprezado, sem que houvesse alguma culpa do Senhor. O Senhor suportou isso por amor, Pai. Oh Deus poderoso, obrigada, Jesus. Olhando lá, basuriande, canta lá, basurianda lá. Oh Pai, se não fosse o Senhor, tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro. O Senhor não fez se interessar em nada, porque nem nascer nós tínhamos nascido. Mas o Senhor nos amou primeiro. O Senhor sabia, Pai, que nós iríamos errar, nós iríamos pecar, mas mesmo assim, o amor do Senhor supera, Pai, qualquer coisa, Pai. Ah, Deus, nós queremos permanecer nesse amor. Nós queremos permanecer, Pai, nós não queremos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Ainda que nesse mundo nós temos aflições, nós temos luta, nós temos adversidades, mas o teu amor, meu Pai, por nós, nos encoraja a prosseguir. O amor do Senhor por nós nos faz levantar a cada dia. As tuas misericórdias nos renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, ó Pai. Oh Santo, Santo, maravilhoso. Oh Santo, digno de honra é o Senhor, meu Pai. Maravilhoso é o Senhor. Aleluia, Senhor. E nós pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor nos limpa e nos purifica por completo, Pai. Que a nossa mente, que o nosso coração, que tudo em nós seja para a honra e glória e louvor do Teu santo nome, Pai. Oh Deus, e com reverência nós vamos participar agora da Santa Ceia do Senhor, porque a Tua palavra diz que Jesus na noite foi traído, Ele tomou o pão e tendo dado graças, Ele disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Nós só estamos aqui por causa do Senhor. Nós não estamos aqui, Pai, por causa da placa da igreja, por causa da religiosidade. Nós não estamos aqui por causa que a gente, não é por causa de alguém que está aqui também. Nós estamos aqui por causa do Senhor, Jesus. Nós estamos aqui por causa do Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Estamos aqui nessa manhã para fazer memória do Senhor. Segura na sua mão, neste momento, o corpo de Cristo. Oh, Jesus. Nós, com reverência no nosso coração, nos possamos fazer memória do Senhor. Memória que pelas pisaduras, pelas feridas do Senhor, nós já fomos curados. Em nome de Jesus. Fala, Senhor Jesus. Nesta manhã, através do Teu corpo, eu faço memória do Senhor. Pode comer em nome de Jesus. E a palavra do Senhor também diz que, semelhantemente, depois de cear, Ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. E Ele também disse: fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim, porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha e Ele virá.
eterna aliança que eu tenho com o Senhor, aliança que foi feita por teu sangue, não pode ser desfeita e nem quebrada. Em nome de Jesus. Pode tomar em nome de Jesus. O que Jesus fez por nós não pode ser desfeito e nem quebrado. Jesus já pagou o preço por você. Jesus já morreu na cruz por você. Isso não pode ser desfeito. Os nossos pecados, uma vida de pecado, uma vida errada, isso a gente pode largar. Um vício, isso pode largar. Mas o que Jesus fez por você, Ele fez de uma vez por todas. Ele comprou você com o sangue dele. Você é dele. Deus te limpou, purificou para você servir a Ele, somente a Ele. Em nome de Jesus. Fala, obrigada, Jesus. Porque o Senhor morreu na cruz por todos nós. Amém? Graças a Deus. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.